E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Uma boa noite. Que o Senhor possa adentrar aí no seu lar, na sua casa, e possa ali abençoar poderosamente nessa noite. Queremos nesse momento compartilhar com você uma palavra. Mas antes disso, queria pedir a você, como sempre temos feito, que você seja um missionário agora nesse momento. Você pegue o link dessa transmissão, desse vídeo do YouTube, e compartilhe aí nos seus grupos aí do WhatsApp, Coloque aí, Deus tem uma palavra para você aí no grupo da sua família, para que outras pessoas possam ser atingidas, alcançadas pela palavra de Deus, porque é ela que muda, é ela que transforma, é ela que restaura todas as coisas. Amém? Louvamos e engrandecemos o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse momento abrir as Sagradas Escrituras. Quero convidar você, no nome de Jesus, a abrir as Sagradas Escrituras no livro, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 13. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pedir a você que nesse momento tenha reverência à palavra de Deus. Você mesmo no seu lar esteja atento àquilo que Deus vai falar ao seu coração, Portanto, evite se levantar, evite estar indo abrir a geladeira aí, saltando a geladeira, para que possa agora nesse momento se concentrar na palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura do texto no nome de Jesus. Verso 13 diz assim: no mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes respondeu: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam e, com os rostos entristecidos, um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré, respondeu eles, que era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e as autoridades os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse trazer a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Agora vamos para o versículo de número 25. E disse-lhes: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrarem na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito deles em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado em que estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Versículo de número 32. E perguntavam-lhe um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Amém. Querido Deus, eterno Pai, nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui nessa noite, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e que é eficaz. Te pedimos que enquanto nós estivermos falando, o Teu Espírito esteja falando, Senhor. Meu Deus, alcance os corações, Senhor, com a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ir ao encontro, ó Deus, das nossas necessidades. Fala conosco nessa noite, não aquilo, Senhor, que queremos ouvir, mas aquilo que Tens preparado para cada um de nós. Te louvamos assim, no nome de Jesus. Amém. Nessa noite nós gostaríamos de ainda abordar o tema da ressurreição. Nós temos falado sobre o quão importante esse tempo, falarmos e anunciarmos Jesus Cristo. E nessa noite eu queria falar sobre o poder da ressurreição de Cristo. Passamos agora neste domingo o advento da Páscoa,
né? Celebração da Páscoa, esse momento em que falamos sobre a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse texto aqui está ainda dentro dessa temática, porque ele fala justamente sobre esse momento da ressurreição de Cristo. Mas antes de adentrar no tema propriamente do texto, eu queria fazer algumas considerações acerca da Páscoa, acerca desse momento maravilhoso. Primeiro é dizer que nesse tempo nós relembramos a maior notícia que já foi dada na face da terra. Não foi e nem vai ser o momento em que nós vamos ouvir nos noticiários que a pandemia do coronavírus está contida. Não foi várias e várias notícias que já surgiu ao redor do mundo, mas foi a boa nova que os anjos anunciaram e que as mulheres testificaram: o túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Essa notícia muda todas as coisas no curso da história da humanidade. Portanto, nesse advento nós não celebramos um funeral, mas celebramos uma festa. Cristo vive. E é exatamente esse advento que nós podemos dizer que é o berço da igreja, porque Cristo ressurge, a igreja se inicia para dar continuidade à sua obra. A segunda consideração que eu queria fazer é acerca da morte. Quando nós falamos do advento da Páscoa, nós falamos da morte, mas nós precisamos lembrar que a morte, um dos maiores temores, e que nos dias que nós estamos vivendo da pandemia do coronavírus, é muito contabilizada e muito temida. Eu quero dizer para você que a morte, ela é o rei dos temores, mas Jesus Cristo é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E que nesse advento da Páscoa, nesse advento da ressurreição, nós dizemos ao mundo que Jesus Cristo venceu a morte. Nas palavras dos reformadores, a morte foi vencida. Em Jesus Cristo, a morte tem o seu fim. A morte da morte na morte de Cristo. Por isso nós celebramos que Ele vive, porque a morte foi vencida. E na linguagem paulina, eu acho interessante, porque Paulo ainda vai trazer algo mais profundo. Ele vai dizer que não somente a morte morreu quando Jesus morre, mas ele vai dizer que o aguilhão da morte, que é o pecado, também foi vencido. Ele vai dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória. Então você pode crer em Cristo, porque a morte foi vencida por Ele. E a terceira consideração é sobre o poder da ressurreição. Que coisa maravilhosa, irmãos, porque Cristo ressurgiu, e essa é a verdade central do cristianismo. Se Cristo não estivesse ressurgido, tudo estaria por água abaixo. A nossa fé seria vã, a nossa pregação seria um falso testemunho, a nossa esperança não existiria. Se não há ressurreição, os nossos pecados não seriam perdoados, tudo estaria perdido. Mas nós louvamos a Deus, sabe por quê? E essa é a base cerne do cristianismo, porque Buda está lá no sepulcro, os restos mortais. Maomé está lá no sepulcro. Allan Kardec está nos sepulcros. Tantos outros líderes espirituais estão no sepulcro. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, os fatos sociológicos nos diz, as testemunhas históricas nos diz que Jesus não está mais no túmulo, Ele ressuscitou. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. E nós agora entramos no texto, irmãos, e percebemos aqui coisas que eu queria compartilhar com você nessa noite, verdades preciosas. Primeiro é que nós entendemos o que acontece com o advento da ressurreição. Nós queremos na noite falar sobre esse poder que é liberado após a ressurreição.
E aqui nós encontramos um texto que vai falar sobre esse poder que está atuando nos dias de hoje, esse poder que ainda quando eu falo com você nessa noite, ele está atuando nos corações de vidas, de pessoas ao redor da terra, esse poder que não para, esse poder que alcança o coração do mais vil pecador. Que poder é esse? Olhamos para o texto. Primeiro no texto vai descrever, amados irmãos, o que acontece, ou como está a igreja do Senhor antes desse poder, antes que o poder da ressurreição começasse a atuar. Diz a palavra de Deus que os discípulos estavam voltando, 2 discípulos, só cito o nome de um, né? Mas diz, os 2 estavam voltando para Emaús, quem sabe a sua cidade sim, quem sabe voltando às origens, quem sabe como Pedro voltando, porque tudo havia acabado. E diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam voltando, caminhando cerca de 11 quilômetros, no caminho eles estavam conversando a respeito do que estava acontecendo. E quem sabe essa conversa era como a conversa de hoje, era uma conversa um pouco com a perspectiva negativa. O nosso sonho acabou, não há mais esperança, não há mais saída, o que vai ser de nós agora, né? Tudo está perdido, tantos projetos, tantos planos, e tudo agora foi por água abaixo. E de repente diz a palavra de Deus que enquanto eles estavam conversando, Jesus aparece. E Jesus aparece e faz uma pergunta a eles. E aqui eu queria primeiro destacar sobre como nós estamos, irmãos, antes de receber o poder da ressurreição. Esses homens estavam ali conversando e o próprio Cristo aparece a eles, mas eles não conseguem perceber porque os seus olhos estavam fechados. Quem sabe nesse contexto que estamos vivendo, Cristo está tentando se manifestar a você, mas você não consegue ver a Cristo porque está com seus olhos fechados. Eles estavam caminhando vencidos. Mas a Bíblia diz que Deus não nos chamou para caminhar vencidos, porque a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas eles não estavam somente com os olhos fechados, como muitas pessoas ainda hoje. Eles estavam também com os seus ouvidos fechados. Diz o versículo de número 25, que Jesus disse: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Amados irmãos, interessante que Jesus estava presente com eles caminhando, que Jesus estava falando com eles, e Jesus começa a pregar para eles acerca de tudo aquilo que eles estavam vivendo, e mesmo assim eles não deram crédito. Tem muitas pessoas nos dias de hoje que nós estamos pregando, nós estamos anunciando a Cristo, nós estamos falando da necessidade de um arrependimento para que sejam lhe perdoados os pecados, para que Deus lhe conceda a vida eterna, para que haja uma mudança na sua vida, mas estão com os ouvidos tapados, não conseguem ter sensibilidade à profecia da palavra de Deus. Jesus estava dizendo para aqueles homens: os profetas já falaram sobre isso. O problema é que vocês estão assim cabisbaixo é porque vocês não deram crédito. Quem sabe você que está me ouvindo nessa noite, você não deu crédito. E o problema de nós não darmos crédito à palavra de Deus é porque nós andamos como aqueles discípulos. Aqueles discípulos estavam pensando que a morte tinha vencido. Aqueles discípulos estavam pensando que o mal tinha vencido, o bem perdeu. Quem sabe você está aqui nessa noite achando que isso está acontecendo, mas eu quero dizer para você, trazer essa palavra de esperança. Aquele que ressuscitou e que vive, ele sempre triunfa sobre todas as coisas. E se você crê nele, você vai receber da parte dele também a vitória. Eles não somente estavam com os olhos que não conseguiam enxergar, eles não somente estavam com os ouvidos tapados, mas eles também estavam com o coração fechado. Diz a palavra de Deus que Jesus fala com eles no verso de número 22. Alguns das mulheres entre nós deram um susto hoje e foram de manhã bem cedo ao sepulcro. Versículo de número 24 diz assim:
Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro. Amados irmãos, eles estavam com o coração fechado. Sabe por quê? Porque agora eles estão falando para Cristo o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Cristo ressuscitou. E Cristo já havia falado a eles que iria ressuscitar. Quantas pessoas conhecem a Bíblia e muitos eventos que acontecem, você já sabe, porque alguém é crente na sua casa, às vezes é a mãe, às vezes é o irmão, às vezes é alguém do trabalho que já falou para você acerca dos acontecimentos, mas você custa crer, porque está com o coração fechado. Aqueles discípulos estavam assim, de tal maneira que as mulheres falaram que viram a Cristo ressurreto. Os anjos falaram, as mulheres falaram que viram os anjos falando que Jesus tinha ressuscitado. E não somente isso, ele também ouviu testemunhos das próprias pessoas, dos próprios discípulos, seus companheiros, que Jesus havia ressuscitado. Quantas e quantas pessoas não já chegaram para você e disseram: olha, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja, se prepare. Jesus Cristo vai vir como um relâmpago, Jesus Cristo vai vir como um ladrão, e aí não vai dar tempo de você se preparar, não vai dar tempo de você abandonar a sua velha vida, não vai dar tempo de você deixar os seus negócios obscuros, não vai dar tempo de você se arrepender da sua maldade e dos seus caminhos. Então o momento de se arrepender é agora. Muitas vezes nós somos anunciados a isso, mas assim como esses discípulos, nós fechamos o coração. Eles estavam com o coração fechado. Jesus havia prometido: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Mas eles fecharam o coração para os testemunhos dos seus irmãos e também para as promessas de Jesus. E por último, aqueles homens antes de Jesus, antes do poder da ressurreição atuar sobre eles, eles não somente estavam com os olhos fechados, eles não somente estavam com os ouvidos tapados, com os corações fechados, mas eles também estavam com os pés temerosos. Quem sabe se você se encontra assim nessa noite. Diz o versículo de número 13 que no mesmo dia, naquele mesmo dia, esses discípulos que eram para exercer fé, agora estão exercendo medo, estão exercendo a covardia. A palavra de Deus diz que Deus não deu aos seus discípulos um espírito de medo, um espírito de covardia, mas deu um espírito de autoridade, de poder e de moderação. O que esses discípulos fazem? Em vez de ficar em Jerusalém, eles fogem de Jerusalém. Os pés deles vacilam. Eles estão voltando para casa como desistindo de tudo, quando jogando a lona, jogando a toalha. Eles agora nesse momento deixam que a incredulidade tome conta do seu coração. Quem sabe você está dessa forma. Você sabe por que isso tomou conta dos pés deles e fez com que eles desistissem? Porque eles ficaram na sexta-feira, eles ficaram no sofrimento, eles ficaram somente com os olhos fitados no passado. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus em que nós servimos é um Deus do domingo, da ressurreição, do poder, da glória e do triunfo. Ele não está morto, ele ressurgiu. Eles desistiram do discipulado, desistiram do caminho. Quem sabe você que me ouve nessa noite, que vai me ouvir em algum momento, você desistiu do caminho, você se entristeceu por alguma coisa, o seu coração se fechou, os seus olhos se fecharam, os seus ouvidos estão tapados. Mas eu quero dizer para você nessa noite que Deus te chama, Jesus te ama, Ele morreu por você, Ele tem um plano para você. Você não pode desistir, você não pode parar, você tem uma meta para chegar. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles que perseverar, aqueles que buscar, aqueles que forem até o fim, serão galardoados, serão salvos. Bendito seja o nome de Jesus. Isso antes do poder da ressurreição atuar. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que algo aconteceu. Jesus começa a pregar. Agora vamos falar sobre a partir do momento depois, quando o poder da ressurreição começa a agir na vida desses discípulos. O que é que acontece?
Primeira coisa, os olhos lhe foram abertos. Porque os olhos lhe foram abertos, está aqui explicado no versículo de número 31, verso 30. Quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. Então os olhos foram abertos, e reconhecido ele, desapareceu na vista deles. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto falava no caminho e expunha as sagradas escrituras? Você sabe por que o coração? Você sabe por que os olhos desses discípulos de Jesus se abriram? Você sabe por quê? Quando é que os nossos olhos como os discípulos de Jesus se abrem? Quando nós ouvimos a palavra de Deus. E esse, irmãos, é o diferencial nas nossas vidas. O problema é que tem muito crente que está querendo ter comunhão com Jesus, que está querendo conhecer Jesus, que está querendo se aproximar de Jesus fora da palavra. Está buscando outros subterfúgios, está buscando outros aparelhos, outras muletas, está buscando outras bases. Mas se você quer se aproximar, se você quer conhecer Jesus, como diz o hino, eu quero conhecer Jesus, não é somente louvando, mas é se debruçando sobre as sagradas escrituras. Se você quer de fato conhecer Jesus: pastor, eu quero conhecer o poder de Deus. Então diz a palavra de Deus como você deve conhecer: examinais as escrituras, porque julgais nela tem o poder de Deus. Pastor, eu quero ter luz para o meu caminho. Então medite nas sagradas escrituras. O Salmo de número 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, luz para os meus caminhos. Não, pastor, mas o meu negócio é ter fé. Se você quer ter fé, então Romanos 10:17, que diz assim, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você escuta a palavra de Deus, se você lê a palavra de Deus, você vai desenvolver fé, para num tempo de epidemia, de pandemia, de coronavírus, de seja lá o que for, você permanecer firme, crendo nas promessas do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem exaltar a Deus nessa noite? Nós precisamos crescer na palavra de Deus. Pastor, eu quero santificação. Jesus diz na oração sacerdotal, em João capítulo 17: santifica-os na verdade, a minha palavra é a verdade. Então vamos, não, pastor, mas a moda agora é sucesso. Eu quero ter sucesso. Você quer ter sucesso? Então Josué capítulo 1 versículo 18: não cesse de falar do livro dessa lei, antes medite nela de dia e de noite, com o objetivo de você cumpra tudo o que foi ordenado pelo meu servo Moisés. Assim farás prosperar o teu caminho. Bendito seja o nome do Senhor. É por meio da palavra. Foi a palavra que agiu na vida daqueles discípulos e faz com que eles agora sejam os seus olhos abertos. Diz a palavra de Deus que não somente os seus olhos foram abertos, mas os seus corações foram aquecidos. Versículo de número 29 diz assim: versículo 20: mas insistiram muito, fique conosco, pois nessa noite vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Os corações foram aquecidos. Pastor, e como é que eu sei que o coração do discípulo de Jesus está aquecido? Eu sei que o coração do discípulo está aquecido quando ele repete as frases do salmista, não da boca para fora, mas com autoridade: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Talvez esse tempo esteja servindo para muito crente que de forma relaxada, desapercebida, vinha à igreja quando queria, fazia da igreja mais um programa na sua agenda qualquer, e não entendia a preciosidade que o salmista entendeu. Mas vale um dia em tua casa do que 1000 em outros lugares, para que a gente reflita e valorize estar na presença de Deus.
Quando é que eu sei que o coração do discípulo foi aquecido, pastor? Quando a oração não é o fardo, mas a oração é uma necessidade. Ele diz como salmista: assim como a corça anseia pelas águas, assim eu tenho sede do Deus vivo. Ninguém precisa ficar dizendo a ele, ninguém precisa ficar insistindo com ele. Ele não se chateia quando o pastor diz vamos orar, vamos buscar. Pelo contrário, ele também sente essa necessidade de estar diante do Senhor. Quando é que os nossos corações são aquecidos? Quando o louvor não é a mecânica dos lábios, não é aquele louvor que Deus repreende o povo lá de Israel dizendo: vocês me louvam só com seus lábios. Quando é que a gente louva a Deus só com os nossos lábios e o coração está distante? Quando não há prazer, quando não há quebrantamento, quando se louva, quando se adora a Deus. Quando é que os nossos corações não estão aquecidos? Estão aquecidos é quando nós entendemos que andar com Jesus não é mais um plano na nossa agenda, não é mais um objetivo de vida, mas é a vida, é a nossa vida. Porque para mim o viver é Cristo, é andar com Ele. E os discípulos estavam indo em direção a Emaús, mas depois que o seu coração arde pela palavra, eles voltam para Jerusalém, porque lugar de discípulo não é em Emaús, mas é em Jerusalém, para esperar a promessa. Quem sabe você tem saído da direção, esse é o momento para você voltar para a direção de Deus. Por último, quando o poder da ressurreição atua, os pés que eram medrosos passam a ter coragem. Versículo 33 diz assim: levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém, e ali encontraram os 11 e os que estavam com ele reunidos. Queria que você ficasse de pé nesse momento. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Fique de pé nesse momento. Os pés corajosos, porque quando nós temos os nossos olhos abertos, o nosso coração avivado, os nossos pés ficam corajosos. Pastor, eu estou com medo de sair de casa até para entregar uma cesta básica do projeto. Eu estou com medo de sair de casa até para fazer uma ação de amor. Estou com medo de esse vírus pegar em mim. A palavra de Deus diz, irmãos, nós precisamos ser prudentes, temos que fazer a nossa parte, porque se fizermos a nossa parte, Deus fará dele. Esses discípulos que se acovardaram agora estão corajosos. Diz a palavra de Deus que eles voltam. Aqueles que fugiram agora voltam. Aqueles que estavam com medo porque já era tarde, Jesus fica aqui, já é tarde, agora voltam para Jerusalém imediatamente. Aqueles que abandonaram os irmãos voltaram para lá. Se você nessa noite, essa palavra falou ao seu coração, você, como os discípulos, entende. Eu queria agora nesse momento desafiar você. Os discípulos voltaram para Jerusalém, sabe por quê? Porque eles compreenderam uma verdade maravilhosa que eu queria terminar dizendo para você: a morte não tem a última palavra. Coronavírus não tem a última palavra. Governador, presidente, seja ele quem for, não tem a última palavra. Médico não tem a última palavra. A última palavra quem dá é Deus sobre a minha e sobre a tua vida. E se você tem caminhado pela vida como esses discípulos antes do poder da ressurreição, eu quero convidar você nesse momento para fazer esta oração comigo, para colocar-se diante de Deus, porque nessa noite Ele quer ter um encontro com você. Esses discípulos estavam indo em direção a Emaús cabisbaixo, achando que tudo tinha acabado, achando que não tinha mais saída, achando que não tinha mais solução. Mas a palavra de Deus diz que Jesus foi ao encontro deles. Eu quero dizer para você que nessa noite está cultuando a Deus,
juntamente comigo, que Jesus está indo ao teu encontro. Eu não sei como está o teu coração nessa noite, mas Ele sabe. Eu não sei como está a tua vida, eu não sei quais são os teus temores, eu não sei quais são os teus projetos e planos que foram frustrados. Eu não sei como está os seus olhos, como está os seus pés, como está o seu coração. Mas eu quero dizer para você que o Deus que eu conheço pode mudar a tua história nessa noite. Então abra o seu coração. Você tem encontrado esse Cristo? Você já se encontrou com esse Cristo que tem o poder da ressurreição para transformar homens e mulheres? Entregue a sua vida ao Senhor nessa noite. Confie nele e o mais Ele fará. Eu quero pedir a você nesse momento para orar comigo. Ore. Ore para que essa graça, essa unção, esse poder venha sobre a tua vida. Que você seja nessa noite tocado. Que nessa noite o seu coração esteja ardendo. Que nessa noite os seus olhos se abram. Que nessa noite os seus pés vacilantes se firmem na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus, Pai. Nessa noite aqui estamos, Senhor, para orar, Pai. Orar, Senhor, em favor de cada vida que está, Senhor, nessa noite nos ouvindo. Pai, Senhor, eu sei que o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Então seja qual for o caminho, seja qual for o erro, seja qual for, ó Deus, a situação em que meu irmão, em que minha irmã se encontra, Pai, Tu és poderoso para perdoar, para purificar, para endireitar, para transformar. Deixa Ele entrar no teu coração, deixa Ele entrar na tua vida, deixa Ele entrar na tua história nessa noite. Clama por Ele, pede a Ele para que Ele realize a transformação pelo poder da ressurreição. Oh, aleluia. Senhor, glorificamos o Teu nome. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Aplique-as em nosso coração, no